Fala galera, bem-vindos ao Datalogando. Hoje eu tô aqui com meu amigo Daniel Sibili. Dani, tudo bem, meu? Obrigado por aceitar o nosso convite, falar sobre compliance aí com a gente, certo? O assunto talvez não seja tão popular assim, mas... Principalmente para quem trabalha ali nas empresas que tem aquele departamento de compliance ali. Mas vamos tentar trazer um lado positivo do compliance hoje, né? Tem um lado positivo. Tá lá, muito. Tá vendo? Muito. A gente vai descobrir então aqui. Então, gente, vocês que seguem o Datalogando, continuem seguindo, acompanhando. Hoje é o nosso 7º episódio dessa nova temporada, 8º episódio dessa nova temporada. Teve um agora com o querido amigo Gustavo Gonzalez também, que também foi o Dani que fez. Mas vamos lá, então sigam a gente nas redes sociais, ative o sininho, tem muita novidade vindo aí. E hoje o Dani conta um pouquinho pra gente então, como que é essa visão aí. Primeiro, quem é o Daniel Sibili e como ele entrou na área de compliance? Cara, essa pergunta é boa. Bom, eu sou pai da Laura e da Bruna, marido da Dani. Eu trabalho na Oracle há quase 11 anos. Fundei uma empresa de compliance há um pouco mais de 11 anos também. Legal. Voltada à educação corporativa, que hoje é uma referência no assunto na América Latina, já foram mais de 10 mil alunos. Caramba, que legal, meu. Então é muito bacana hoje ver esse sonho que eu tinha lá atrás, de ver as coisas acontecendo desta forma no Brasil, sendo popularizado, claro, ainda com muitos desafios, mas num caminho interessante. Promissor. Promissor, sem dúvida. Não, o que eu acho curioso também é que o Datalogando surgiu nessas também, né? Porque a gente eu comecei trabalhando e falei, cara, quero ensinar as pessoas, da mesma maneira que você fez com a LEC lá atrás, né? Então, e é gratificante você ver, você já formou mais de 10 mil alunos, a gente ainda não tem essa visão de aula, mas a gente vai chegar lá. Cara, é demais, né? Porque você olha hoje, diversos alunos aí que passaram pela LEC desde 2010, 2011, os caras hoje são heads de controladorias, de grandes empresas. E contribuem, muitos deles contribuem para a formação de novos profissionais. É uma área nova, se for pensar. Sem dúvida. O grande boom que a gente teve aqui no Brasil foi por conta da Lava Jato. Mas essa história começa um pouco antes, lá em 2010, 2011, com a discussão de um projeto de lei, porque o Brasil, sendo signatário de convenções internacionais, ele tinha que implementar uma lei anticorrupção, assim como outros países. Corrupção, pensando em corrupção sem entidade pública, sim. Tá? E dessa forma, o Brasil tendo essa obrigação, as empresas deveriam também se adequar, uma vez que essa lei fosse aprovada. E essa lei foi aprovada em 2013, Lei 12.846, que propiciou uma série de elementos para que as empresas pudessem e fossem tivessem um crédito na adoção, na criação e no desenvolvimento de programas de integridade. Tá? Então, a partir daí, vamos imaginar que você tinha uma ideia do profissional de compliance, aquele cara do controle interno, aquele cara que era de banco, mas até contador. E depois da lei anticorrupção, em que se passou a exigir das companhias um programa de compliance para que, caso você venha a ser investigado, você tenha algum tipo de crédito, profissionais com outro tipo de formação. Profissionais, ainda assim, na sua maioria, do departamento jurídico, advogados, mas que entendessem de risco, entendessem de comunicação, entendessem de dados, entendessem de investigação interna, entendessem de monitoramento, estabelecimento de controles internos, que fossem pessoas que tivessem skills relacionados à diversidade e inclusão, pessoas que fossem conectadas e soubessem caminhar dentro da companhia ou criar pontes com outras áreas. Então, a área de compliance passou a englobar uma série de skills que antes eram detidos, podemos dizer assim, por diversas áreas. O profissional de compliance, então, ele passou a reunir essas qualidades. Obviamente, ninguém tem todas essas qualidades. Sem dúvida. Mas a gente... se você tem possibilidade de ter uma equipe ou se especializar ou fazer com que... Ou ter frentes de atuação. Ou ter frente de atuação, você consegue desenvolver um bom trabalho. Eu acho que é curioso também, quando a gente... Acho que até antes da gente entrar nesse cenário do compliance em si,
Eu vejo compliance também como algumas áreas que está acontecendo. Então, assim, a mesma área de... Você pega um profissional cientista de dados, quais são as 3 vertentes principais? Tem outras, muito mais. Estatística, negócios e coding, que é tecnologia. Me acha essa pessoa que faça os 3. Pois é. Sabe, você vai achar um que tem uma vertente maior de um lado e menor do outro, mas ainda assim tem o conhecimento. Então, acho que o profissional generalista está surgindo não só na área de dados, mas na área de compliance. Em diversas áreas está começando a surgir esse profissional. E querendo ou não, acho que até a gente entrando nesse cenário, dados é fundamental, que a gente está falando no setor jurídico, LGPD, dados e RI. Então você começa a entrar numa área jurídica onde os dados, mais uma vez, mudam um pouco a categoria desse profissional para entender. Ele não precisa codar, mas ele precisa saber o limite onde ele pode ir até onde ele pode chegar com a informação, correto? Bruno, existe um mantra da área de compliance. Você vai adorar esse negócio. Eu adoro esses mantras. Você só melhora o que você conhece. É isso. E a gente usa isso para a área de compliance. Então, não adianta você... Não, eu quero desenvolver novos controles internos, uma nova política, um novo código de conduta, novas cláusulas contratuais, uma política de investigação. Cara, você sabe o que você tem? Exatamente. E a grande maioria não sabe o que tem e não sabe o que faz. A gente sabe que faz bastante coisa. Sim. Mas em detalhe não sabe sequer quantificar o quanto tempo, o número de horas que investe em cada produto ou em cada vertente. É verdade. Dani, agora conta um pouquinho então pra gente, já que você falou um pouco sobre o seu overview, que foi super legal você ter se formado em Direito, se apaixonou pela área de Compliance, criou a LEC, então acho que é um momento super legal. Conta pra gente então, hoje nosso bate-papo vai ser bem focado em dados, só que a gente, como todas as áreas, a gente sabe que houve uma evolução de dados de 2010, quando você começou a entrar nessa área, até 2023. Quais foram os principais desafios que a indústria sofreu? E a gente está falando de compliance, o que eu acho interessante falar de compliance, que a gente não fala uma indústria específica, são todas as indústrias. Todas as indústrias têm que, principalmente privada, pública, tem que ter um compliance, uma regra a ser aplicada dentro da sua empresa para anticorrupção, garantindo a privacidade da informação. Conta lá como era lá atrás e qual foi a evolução e os desafios que vocês da área de compliance enfrentaram. Eu acho que quando eu comecei, o grande desafio era montar pilares. Então você tinha ali um código de conduta que você podia olhar muitas vezes em empresas do mesmo segmento, podia ser o mesmo. Os controles eram mais estandarizados, as políticas eram as mesmas. Você não tinha muita aderência entre a realidade com o programa que era estruturado, até por falta de conhecimento dos profissionais para administrar esse programa. E a grande diferença, e aí entrando em dados também, foi quando você passou a ser cobrado não pela existência, mas pela eficácia do seu programa. Antes você era cobrado pela existência somente? Você aplicou, já estava valendo? Sabe por quê? Porque ninguém conseguia medir. Entendi. Ninguém sabia o que era e como isso... Cara, isso é curiosíssimo. Mas é verdade. Então as pessoas tinham áreas... Claro, não pode falar, não, a minha era mais eficiente que a outra. Tá, mas qual a métrica que você usa para saber se o seu programa ele é de fato mais eficiente do que o do vizinho? Não existia. E não existia por quê? Vamos imaginar, fazendo só uma contextualização, né? Mesmo nos Estados Unidos, a lei norte-americana anticorrupção no exterior, o famoso FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, ela demorou quase 23 anos para ser absorvida e para a gente ter o primeiro acordo celebrado entre uma autoridade dos Estados Unidos, o DOJ e a SEC. DOJ é a parte criminal, a SEC é a parte administrativa e civil, contra companhias que de alguma forma pagavam propina no exterior para ter algum tipo de vantagem negocial, para celebrar ou reter algum tipo de negócio. Esse é o resumo da lei norte-americana anticorrupção. O que acontece é que isso demorou muito tempo para se solidificar e para que as autoridades pudessem entender o que, na opinião deles, eram um programa de compliance sólido. Então ela fez um guideline. Nesse guideline, pela primeira vez, se falou em eficácia
de um programa de compliance. Então era normal também que quando essa onda de compliance viesse ao Brasil e aos outros países, houvesse uma incerteza sobre o que deveria ser entendido como um programa de compliance eficiente. Entendi. E é da mesma coisa, agora a CGU emite cartilhas, a Controladoria Geral da União, emite cartilhas sobre o que ela espera do programa de compliance para empresas privadas. Agora a gente sabe. Entendi. Então, uma vez que você sabe onde ele quer chegar, eu consigo medir onde eu estou e onde eu quero ir. E aí a gente entra num novo capítulo, que talvez seja o momento que nós estamos vivendo agora, ou nessa janela de 5 anos aí. Que aí entra a visão de dados e Exatamente. Também, que daí depois a gente vai entrar no outro capítulo, que é LGPD também, que tem uma influência direta nesse cenário também, né? Sim. É isso. E na verdade o LGPD, esse compliance de dados, ou compliance digital que se fala hoje, ele foi inspirado muito nos programas de compliance que a gente tem tradicionais, anticorrupção. Perfeito. Porque você parte de uma análise de riscos. Sim. Que nenhum advogado sabe fazer isso direito, ou não sabia agora. Exato, Então, a pessoa fala, compliance é para advogado. Não necessariamente. Aliás, um profissional de finanças, certamente... Para garantir uma eficácia de uma empresa, que ela esteja rodando perfeitamente bem, seguindo as diretrizes que ela tem que seguir. Aliás, esse é o ponto crítico que nós temos em todo o programa de compliance. Porque eles são feitos, na indústria de varejo se faz assim. Varejo não é um bom nome para se falar hoje em dia, mas a indústria de aviação se faz assim. E então todos passam a fazer da mesma forma. Então vira um exemplo, uma indústria, você aplica para outros mercados também esse cenário. Sim, mas esse é o ponto. Você precisa conduzir uma avaliação de riscos da sua própria companhia para entender quais são os gaps que você tem. Isso é importante. Uma vez que você... Não adianta você criar... Desculpa até te cortar, mas não adianta você criar um sistema se você não interpreta e entende o que está acontecendo dentro da sua própria empresa. A gente está falando do quê? Exatamente. A gente está falando do quê? De dados, de novo. Exatamente. Como você coleta, absorve os dados. Perfeito. Da sua companhia. Uma vez que você absorve esses dados, você os categoriza. A partir daí, você coloca isso numa matriz de incidência e de severidade. Você consegue entender quais são os riscos mais raros ou os mais importantes e os que têm maior repercussão para a sua companhia. Os endereça primeiro. E assim sucessivamente, estabelecendo um timeline e colocando uma pessoa como responsável. Isso é uma análise de risco. Sim, com base no quê? Dados. Sempre. Então, a gente volta no ponto inicial, qual o principal, os principais desafios? Primeiro, fazer com que as pessoas entendam onde elas estão. E esse é o principal mudança do profissional de compliance. Hoje ele tem que saber exatamente onde ele está inserido. E a partir daí... Vai pegar uma regra e aplicar, achando que estruturar para a empresa dele, claro, usando como referência... Sim, acho que como base de referência... A indústria, utilizando as informações... Outro ponto, utilizando as informações históricas da própria companhia dele, ou seja, se ele não sabe o que ele viveu, se ele não tem informação sobre o que ele viveu, ele também não consegue projetar o futuro. E nem medir o que aconteceu no passado, para saber qual foi a gravidade. Então, cara... Mas olha que engraçado, agora eu vou trazer um ponto, quando eu consegui arranjar meu primeiro emprego. Eu lembro que eu assinei um compliance na época. Só que era uma folha sulfite, que ficava uma para mim e uma para a empresa, e você só assina e leva para casa. Vamos cortar para o cenário de hoje. Como que é o compliance hoje? Não, só para falar o meu exemplo, olha só. Aí você me traz essa evolução, porque lá atrás era um papel que você assinava seguindo todas as políticas da empresa. Que você pode, direitos e deveres, vamos entrar um pouco nesse cenário. Você tem esses direitos, você tem esses deveres, você tem direitos, você tem dever. E entrava um pouco naquele cenário do que você podia fazer lá dentro e era permitido pela empresa. Hoje em dia, além de você entrar numa empresa, você não tem mais o papel, você preenche tudo isso digitalmente. E além de preencher digitalmente, tem uma perenidade que não existia lá atrás. Por quê? Vou trazer minha percepção, eu quero até que você compartilhe o seu ponto. A gente está vivendo uma evolução hoje de dados, de tecnologia, de tudo mais, que é muito rápida. Então hoje a gente está falando de phishing, lá atrás a gente não falava. Uhum. Hoje a gente está falando de fraude, de compartilhamento de documentos, que lá atrás era muito mais difícil você fazer isso. Então, a mesma maneira que a tecnologia nos permitiu progredir
para ter um compliance onde a gente trabalha uma metrificação melhor, eu vejo também que assim, agora eu vou trazer um ponto de vista que não é só meu, é da pessoa que não trabalha em compliance, mais chato. Total. E essa é a percepção, acho que geral. Então tem que falar com o Jake lá de novo, sabe? Ô Jake, ele toda vez que acontecer isso, o que você tem que fazer? Então, dado esse cenário assim, eu vejo uma evolução gritante quando a gente está tirando do papel, a gente está trazendo para um cenário onde você tem essa perenidade. Isso eu interpreto que é uma evolução. Mas quando a gente entra no cenário de dados e tudo mais, como que você trazia essa informação que era preenchida no papel, que ficava guardado no departamento pessoal, para hoje que é muito mais fácil e tangibilizado de você metrificar? Olha, primeiro eu acho que vale comentar um ponto sobre essa pecha, né? Essa fama do Departamento de Compliance, que é o DPV, Departamento de Prevenção a Vendas, né? E, cara, é difícil você lidar com vieses que vêm de muitos anos das pessoas. E no final do dia, em algumas situações, a gente sim é um departamento de prevenção a vendas, não tem o que fazer. Sim. Porque a situação ali expõe a companhia de uma forma... Exatamente, pode dar um problema muito maior caso aconteça alguma coisa. Mas tem dois casos que eu lembro bem. Uma vez eu fui dar um treinamento na Argentina e tava muito difícil. Os caras, brasileiro tá aí, não sei o que, chegou... Então eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu peguei um vídeo do Neymar, nem o Neymar, acho que era o Robinho, cara. Olha, o Robinho não é um bom exemplo pra falar disso, mas enfim. Cara, era um desses era uma pedalada, e era em cima de um argentino. Acho que o Ronaldo, quando aquele jogo no Mineirão, que foi 3-0 pro Brasil, acho que foi isso. E tava o Sorinho chorando depois do jogo, uma coisa assim. Cara, eu coloquei no final do vídeo. Cara, os argentinos começaram criou um alvoroço, porque eu me conectei com os caras. Mesma coisa no México. O México é um país complexo, assim, ele é um país mais machista, de forma geral, né? Então as pessoas são um pouco mais machistas, mais verticalizado dentro das companhias. Mas eu sei que eles são um povo bastante bem religioso e ligado à família. E eu coloquei um vídeo que era Dad, I'm watching you. Tá. Papai, eu estou te olhando. Um vídeo de 3 minutos, em que mostrava um filho acompanhando o pai em todas as ações dele, quando ele briga no trânsito, quando ele bate sem querer o carro no vizinho e deixa um bilhetinho para falar que fui eu, no trabalho, quando ele tá briga com a esposa. E cara, eu consegui conectar. As pessoas choraram. Sério? Que legal, cara. Então o que eu quero dizer com isso? Que a gente, essa fama e essa falta de conexão com a companhia ou com os funcionários, ela pode ser mitigada com ações de comunicação específicas de acordo com o público que você atua. Existem diversas pesquisas que mostram os perfis dos profissionais de determinados países. E você pode trabalhar usando dos dados também, dos perfis de cada país. Então, hoje os dados são um dos principais aliados hoje da tua área. Hoje você está 100% respaldado por tudo que acontece. É isso. Quais são as principais métricas hoje para você ver se um projeto de compliance foi bem aplicado e bem executado? Um bom ponto. Coisas que eu uso no meu dia a dia. Eu procuro entender o número de pessoas treinadas versus o número de, eventualmente, violações de determinado assunto que eu tive em determinado período. Se o meu treinamento ele fez com que o número de violações diminuísse sem outros fatores exógenos, eu posso concluir que a eficácia do meu treinamento ela foi melhor, foi boa. Ao mesmo tempo eu posso melhorar para tentar extinguir esse tipo de violação. Então eu posso investir tempo, investir recurso para fazer com que esse pilar ele seja cumprido. Perfeito. Uma outra forma, o número de investigações recebidas. Dentro de isso é bem perigoso, essa métrica. Por quê? Uma vez que quanto mais as pessoas confiam num canal de denúncia,
mas elas têm o costume de reportar. Qual que é o principal erro? As pessoas analisam esse dado frio. Então, elas consideram, olha, eu tive um aumento do número de casos, significa que eu tive uma piora do cenário dentro da companhia e, por consequência, não funcionamento do programa de compliance. E é exatamente o contrário na maioria dos casos. No momento em que só que se você só consegue entender isto se você tiver alguma outra métrica, por exemplo, de acesso ou de confiança, um demonstrativo de confiança dos funcionários em relação ao seu programa. Certo. Se a confiança permanece o mesmo, eventualmente você podia usar essa métrica como sendo verdadeira. Se a confiança aumentou, é bem provável que o número de acessos aumentou também, de denúncias, porque a confiança no programa e nos profissionais aumentou também. Então, se a gente conseguir cruzar esses dados, é muito provável que a gente consiga entender quais são as atitudes que fazem, inclusive, com que os meus funcionários passem a acreditar e reportar e se aproximar da área de compliance, incentivar, de forma a tornar isso mais intensivo, investir mais recursos e ganhar em eficiência. Porque a área de compliance, ela não é inimiga, ela está preocupada realmente com todo mundo. Exatamente. Mas é legal esse ponto que você falou, teve uma denúncia. Vamos entrar um pouco nesse cenário. O teu ponto de partida é uma denúncia, aí você vai correr atrás, aí obviamente a equipe de TI vai toda atrás para saber se o log estava logado, daí você tem todo um procedimento em cima disso. Mas o teu start vai sempre ser uma denúncia ou vai ser alguma recorrência que você vai interpretar através de comportamentos que o usuário está fazendo? Por exemplo, que a gente vai entrar num cenário de estatística daqui a pouco, que eu acho que é legal entender isso. Precisa de uma denúncia ou tem alguma... Por exemplo, você fez um movimento aqui, você fez outro, você falou, a predisposição dessa pessoa em fazer esse outro movimento é grande, vamos deixar sob alerta. Como que funciona isso? Primeiro, eu posso começar uma investigação de qualquer forma possível. Tá. Vou te enumerar. Eu posso perceber um comportamento inadequado, repetido. Porque você tem todos os logs, você tem todas as informações de uma máquina, de um celular. Posso ter conduzido uma auditoria e dentro dessa auditoria... Tem auditoria. Ter pensado disso, é verdade. Uma recorrência. Eu posso ter recebido uma consulta de um funcionário, uma denúncia, ou uma outra área pode ter reportado alguma situação estranha que eles podem ter visto. E aí tem um dever fiduciário dentro da companhia de investigar 100% daquilo que chega pra gente. Então eu crio isso num sistema, uma informação, e a partir daí eu vou desenvolver um plano de investigação. A primeira coisa que se faz antes de começar o plano de investigação é preservar os dados existentes. Perfeito. Então como é que eu faço? Eu mando uma carta, uma notificação para esse funcionário dizendo, a partir de agora você não pode deletar, modificar, apagar nenhum arquivo. Porque se ele fizer algo, já é possível a gente conseguir medir isso através dos metadados, por exemplo, a gente consegue saber se essa pessoa obstruiu ou não a investigação. Então já é um dado importante. Eu consigo também, eventualmente, ter uma ideia, eu consigo ter acesso aos e-mails desse funcionário no momento em que eu dei o freeze no sistema. Tudo daquilo para trás, eu tenho acesso. Ou se eu entender que eu preciso de uma informação um pouco mais precisa, ou demanda eu acho que a violação, a comprovação daquela violação pode estar no celular ou no computador, eu faço uma coleta desse computador, desse celular. É uma situação muito delicada. Porque, como a gente comentou aí, muitos desses devices, eles têm informação pessoal misturada com a informação corporativa. E esse é um tema, é um problema. Num primeiro momento, a grande maioria das empresas, posso afirmar hoje, pedem para o funcionário assinar um documento em que, uma vez que ele está usando, o que vem a utilizar o device da companhia, a companhia tem acesso àqueles dados. Da mesma forma, quando o funcionário decide, não, eu ganhei aqui um celular vagabundo e eu quero usar o meu celular mais bacana. Tá bom, então no momento em que você instala os sistemas da companhia no seu telefone, esses dados também estariam sujeitos
a uma coleta e processamento por parte da companhia. Você já até sabe a pergunta que eu vou fazer nesse ponto. E o ponto de vista de ética nesse caso. Cara, que se diz? É difícil, né? É um tema, né? É difícil. O que eu penso de forma mais abrangente? Eu acho que se você tem informações privadas que não violam, e você está utilizando um documento, um telefone, um computador da companhia, que eles não violem nenhuma regra da empresa, esse documento ele pode ser entendido como privado. Agora, tem umas coisas que estão numa zona cinzenta enorme. Vou imaginar que a gente trabalha junto, mas a gente é amigo. É um desafio isso daí, cara, pra você. E eu te mando uma mensagem falando sobre uma abobrinha qualquer. Só que, vou imaginar que a companhia está investigando a nossa relação aqui, porque acho que a gente tem uma empresa concorrente à empresa que a gente trabalha. Que a gente também é amigo. Sim. E aí, essa comunicação é privada ou ela é pública da companhia para fins de uma investigação corporativa? É um desafio diário que vocês têm ali para isso, cara. Porque vocês vão ter que recorrer a diversos históricos para realmente achar um ponto de incidência que tem essa correlação para poder aferir e falar, olha só, realmente entrou no compliance aqui. Então, o que é não posso recomendar nada aqui, né? Mas obviamente, é se tentar se preservar a privacidade, a intimidade das pessoas no seu nível máximo. Cara, eu não tinha pensado, a gente tá tendo esse bate-papo, tá abrindo muito a minha cabeça em relação a essa visão, porque parece algo simples. Não. E é zero simples. É zero simples. É zero simples isso, cara. Agora eu vou te trazer mais um problema. Legal, entrou a parte do compliance, entrou os dados para te ajudar. E aí, entra a LGPD. E aí? Pois é, e aí tem um outro problemaço, porque vou imaginar como é que você processa esses seus dados. Qual a qualidade desses dados? Como é que a gente categoriza esses dados? Eu posso processá-los no momento em que eu processo? Normalmente, o entendimento que se tem é como eu tenho uma finalidade específica, que é a condução de uma investigação interna, eu teria a possibilidade de processar esses dados. De acordo. Agora, eventuais dados que são processados e utilizados durante a investigação e expostos eventualmente a terceiros, a gente pode ter um problema aí. Putz. Por quê? Eventualmente, vamos imaginar, você fala assim, Bruno, que cor é essa sua caneca? Você fala, é azul. Falei, cara, não, tem uma foto aqui, sua caneca é branca. Só que nessa foto aqui, tá você e seu amigo com a mesma caneca. Essa informação é privada, essa informação é uma foto dele. E aí, posso usar ou não posso? É isso. Cara, é bem difícil. E isso vai acabar onde? Vai acabar na justiça, normalmente. Vai acabar numa ação trabalhista, se você precisar tirar um funcionário, conduzir qualquer outro tipo de verificação. Mas é algo que não é pacificado. Tem algumas decisões para um lado, para o outro, mas... Como que funciona a LGPD para a empresa nesse caso? Que eu sei que do ponto de vista de usuário, ela está ficando cada vez mais forte nesse cenário. E para o lado da empresa? Então, a empresa tem... A LGPD é proteção de dados pessoais. Sim. Então, ela tem a obrigação de proteger os dados dos seus funcionários, colaboradores, dos seus clientes, exato, de quaisquer terceiros. Então, ela precisa, de forma geral, instituir processos que são definidos através de uma análise de riscos, que eu mencionei há pouco, priorizados, colocados no universo temporal, e então... Cara, é muito mais fácil trabalhar com dados do que trabalhar com compliance. É mais ou menos isso, porque dados ainda é um pouco mais simples. Agora eu vou te trazer um outro problema, porque a LGPD, muita gente interpreta como uma defesa pessoal. Então, por exemplo, eu vou te trazer mais problemas aqui pra gente entender, porque aí nada mais fácil, ali entra uma pandemia no meio do caminho. Então você estava acostumado a ter todo mundo alocado dentro do teu ambiente de trabalho para você ter um controle maior. Aí chega uma pandemia no meio do caminho e joga todo mundo para casa. Tudo bem, os computadores são conectados, você tem todo acesso e tudo mais. E aí? E aí você criou diversos outros problemas, né? Teve um caso que eu vi de um amigo. Exemplo é sempre bem-vindo, mano. Eles são... A pessoa desenvolveu ali
programa, utilizava um programa que analisava o comportamento com base na fisionomia, nos gestos. Então a pessoa que estava do outro lado, ela plugava aquilo no Microsoft, não posso falar marca, por um desses programas de videoconferência, e fazia uma análise do perfil, das ações que aquela pessoa que ela estava conversando fazia, e tomava ações com base nisso. Tá. Só isso, pelo ponto de vista ético, já seria uma invasão de privacidade. Você está utilizando a imagem para um fim não declarado e não autorizado. Aí existem outros problemas. Por exemplo, a gente está aqui numa conversa. Vou te fazer a pergunta. Você pode gravar essa conversa? Você é obrigado a responder, né? Nesse caso. Sim. Pode? Pode. Você tem que pedir. Não precisa. Não precisa? Uma vez que você é parte da conversa, você não é obrigado para fins jurídicos. Até hoje, muitas reuniões assim, a gente participa, tem gravação que, assim, todo mundo pede a autorização. Uma vez é por cortesia. Por cortesia, eu acho que é por isso. Uma vez que você é parte daquilo, você pode gravar para qualquer fim. Entendi. Agora, se você vai utilizar isso para outros fins, é uma outra história. Mas como se você é parte de uma conversa, você tem essa prerrogativa. Entendi. De gravar. Entendi. Só que, quando você está num ambiente corporativo e falando de trabalho, o assunto também ganha outros aspectos de crueldade. Primeiro, que você está lá num papel, numa função, com outras pessoas e expondo trabalhos e pessoas de uma forma que talvez você não queira. Por isso que hoje em dia, quando você usa o Zoom, por exemplo, você clica gravar, a pessoa é notificada imediatamente. Exatamente. Para dar o consentimento que aquela informação está sendo gravada, para você tomar um cuidado, ter um receio maior do que falar. E também para que aquele dado, aquele conjunto de imagens, aquele material, ele não venha a ser também comercializado de uma forma indiscriminada. A gente sabe proteção também nesse caso. Mas o que eu acho curioso, cara, que eu vou voltar a esse tema aqui, assim, ética, LGPD, compliance, tem muita variável ali, aí entra um home office no meio do caminho, aí as pessoas começam a ter uma liberdade um pouco maior do que elas tinham, porque estão trabalhando de casa, e possivelmente ela deve usar o device dela, porque acho que dificilmente, a gente está falando de empresas que, a grande maioria das empresas, elas não dão um device para você e falam, tá aqui teu device, você vai trabalhar a partir desse. Elas trabalham a partir dela. E a gente tem, por exemplo, maneiras de conversar com as pessoas, que é o WhatsApp. Hoje o WhatsApp, querendo ou não, se tornou uma ferramenta de trabalho. Por exemplo, então aí a gente está num cenário onde uma pessoa... Eu vou trazer situações hipotéticas para a gente literalmente ilustrar para as pessoas a importância dos dados compliance e LGPD. Porque ela pode atrelar ela que a LGPD está protegendo ela porque o device é dela. E a empresa pode atrelar aquela informação que talvez não, porque ela está talvez compartilhando uma informação que ela respondeu ou preencheu todo é uma propriedade. O hardware é da propriedade dela. Aí, cara, deve ser um negócio maluco para vocês, alguma coisa nesse sentido, né? Porque vocês têm que olhar todas as nuances entre o que é ético e o que é legal dentro do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal da pessoa também, né? É um tema e a gente vive com isso o tempo inteiro e também nos educando e ao mesmo tempo melhorando os processos ao longo do tempo. Isso. Essa grande onda de proteção de dados não acontece só no Brasil, mas na América Latina inteira. É muito difícil você, às vezes, explicar para um norte-americano sobre o paternalismo, muitas vezes, da justiça brasileira, justiça laboral brasileira, chilena, argentina, enfim, de diversos países. Porque lá nos Estados Unidos, dependendo do estado, mas você consegue demitir um funcionário de 20 anos com muito obrigado e tchau, amanhã você não vem mais, sem pagar um centavo. Aqui na América Latina isso não acontece, na maioria dos países. Uhum. E se acontece, ainda você tem que pagar muitas vezes uma indenização enorme. Então, era lógico que quando se fala em proteção de dados pessoais, você ia ter uma carga também muito maior. E os desafios também são grandes. Ao mesmo tempo, se tem entendimentos na justiça
brasileira de que uma vez que você tenha dado ciência ao funcionário que ele não deveria ter documentos pessoais naquele device, e ele assumiu o risco de ter aquilo, uma vez que a companhia institui, através de um processo de investigação formal, e peça aquele documento, aquele device, ele seria acessível pela companhia e pelos seus subordinados, os seus contratados, para o fim específico de conduzir uma investigação interna. Isso funciona. Agora, você vai me perguntar, 100% dos casos? Não, claro que não. Algum juiz certamente vai entender, olha, o consentimento que o funcionário deu naquele momento inicial, ele é viciado, porque ele era obrigado a entrar na companhia. Ou ele queria entrar e ele era obrigado a assinar o documento. Senão ele não passava para a fase 2. Então ele assinou sem ler, sem falta de conhecimento. Ao mesmo tempo, tem uma outra nuance, que você não pode alegar a própria torpeza. Isso está no Código Civil, eu acho. Código Penal, acho. Sei lá, não sei mais. Mas isso está na lei, ou seja, você não pode alegar o próprio desconhecimento quando você teve acesso àquilo. Entendi. Então, veja, a gente tem tendências e os tribunais, eles procuram se alinhar em decisões e usar as decisões antigas como referência, não como base obrigatória, mas como uma referência para se tomar uma decisão seguinte. Mas, ao mesmo tempo, você vê toda uma onda de proteção de dados em que você vai ter vão ter novos questionamentos. E ainda a proteção de dados no Brasil é nova ainda. Então acho que ainda tem muito desafio pela frente para vocês também. Mas veja uma coisa, mesmo na Europa, e as leis de proteção de dados são baseadas na lei europeia. Sim, o GDPR, exatamente. E mesmo assim, existe entendimento de diversos tribunais europeus sobre a coleta de devices para o fim específico de uma investigação interna. Porque a companhia, no final do dia, ela precisa preservar não apenas a integridade daquela investigação, como muitas vezes a própria estrutura da companhia que gera emprego. Então, vamos imaginar que se eu não tiver acesso a uma informação pessoal, desde que respeitado uma série de requisitos, eu posso eventualmente gerar uma fraude contábil ou estar diante de uma fraude contábil que eu não posso investigar por conta daquele direito individual que eu vou preservar em tese um direito corporativo que vai repercutir em direito de mais funcionários. Entende? Entendi. Nossa senhora, então exatamente. Eu falo trabalhar com dados era difícil até falar com você. Porque, olha, é um cenário realmente desafiador. Tá falando de... Mas é uma vertente, né, cara? É uma vertente que você está juntando muito a parte jurídica, a parte de ética, a parte de legislação. É um lado de dados que é super interessante, que eu acho que tem que ter cada vez mais nesse cenário, mas que é muito difícil para as pessoas que não trabalham hoje no dia a dia. Totalmente. Entende um pouco isso? Por exemplo, você está assinando um termo. Recorrentemente você vai ter que assinar aquele termo, vai ter que fazer. Só que ela tem que cumprir com a entrega dela, além de assinar o termo. Senão a máquina dela bloqueia. No final do dia é a minha máquina bloquear. Entendeu? No final do dia não é o Jake te passando uma informação que você está fazendo phishing ou não. E eu acho curioso que as empresas ainda fazem teste para saber se faz phishing, para ver se você é uma pessoa que pode ter uma predisposição a cair. Mas como é que você vai avaliar se o seu programa de compliance é efetivo ou não? O seu treinamento, você tem que testar. Você tem que testar. Você tem que testar. Então o teste faz muito. Eu já criei uma vez um quiz. É horrível. Imagina você falar pro cara de vendas, falar assim, amigão, você agora fez o treinamento? O cara fala que sim, mas nem fez, né? Ele passou assim, ó. Aí ele, agora você tem que fazer uma prova. O cara sai de brincadeira, que porra é essa? É escola agora. Como que eu vou avaliar? Cara, e cada vez mais vai ser importante compliance na nossa vida pra gente se preservar e preservar a empresa em todo segundo, cara. Então acho que esse ponto é super importante. Eu acho que tem um último ponto que a gente poderia focar aqui. Vou até trazer alguns exemplos, que eu já trouxe uns aqui, eu acho que tem alguns exemplos. Eu trabalhava numa empresa recentemente e a gente descobriu que um dos funcionários, tanto que ele acabou sendo demitido depois, mas era depois do trabalho, ele estava fazendo trabalho, eu trabalhava numa agência, ele era um diretor de arte, e aí falou, o cara some, entendeu? Eu tentava, home office, tá? Aquele home office começou aquele negócio. E a gente foi descobrir que o cara, acessamos a máquina dele,
e interpretamos que ele estava fazendo trabalho para outra agência concorrente da nossa. Era depois do trabalho. Beleza. A gente, obviamente, ficou super ofendido. Falou, pô, peraí, cara. Tô precisando do cara entregar isso. Ele dá o prazo deles, as SLAs dele, e a gente vai ver que 9 horas da noite ele tava fazendo um freela. Até que ponto a lei protege ele, o compliance, eu acho que compliance como a empresa, nesse caso, fez a ação correta. Que ele estava usando uma máquina da empresa, fazendo um trabalho para uma empresa concorrente e não estava entregando um trabalho próprio. Automaticamente foi demitido. Mas sem justa causa, sem nada. Simplesmente foi aquilo, ó, obrigado, a gente está com outros planos, beijo, tchau. E aí, nessa questão de ética, nesse caso? Cara, ó, esse ponto é interessante, mas vamos imaginar que o que é um conflito de interesses? É quando um interesse pessoal se sobrepõe a um interesse corporativo. Sim. Normalmente, e cada empresa tem a sua regra, mas se você tem uma outra atividade e a regra da companhia que você deve avisar o departamento de recursos humanos, compliance, jurídicos, chefe, sei lá, você cria a regra que você quiser. E você fez isto, e você exerce uma outra atividade que é incompatível. Imagina que eu vendo sandália, tenho uma milícia. Eu posso continuar trabalhando, eu posso dar aula, por exemplo. Sim, comigo. Mas não tem um conflito de interesse. Eu não tenho conflito de interesse, porque eu não vendo TI, não vendo sistemas para ser concorrente à minha companhia. Então, o primeiro ponto é você ter uma regra, uma política de conflitos de interesse bem definida. A partir daí, criar um fluxo que o funcionário possa oferecer ali as informações necessárias e controlar e monitorar mesmo ele e atualizar aquela informação de acordo com o tempo. Entendi. Interessante teu ponto. Vamos para a última etapa, já que a gente tem mais alguns minutinhos aqui para terminar, que agora eu quero entender acho que 2 pontos com você. Quando a gente já vê uma grande evolução na indústria de compliance. A gente já vê, acho que relacionado aos dados e aos KPIs que a gente tem hoje, as principais métricas e tudo mais. Quais são os próximos passos que você vê como tratativas que hoje você deve enfrentar no seu dia a dia, que são alguns desafios, e como você interpreta o futuro de compliance nas empresas hoje? Não é apenas o que eu acho, mas o que nas principais conferências aí do mundo, as próprias autoridades dos Estados Unidos, que é uma referência no assunto, todos falam na utilização de dados, de mecânicas de automação, utilização de inteligência artificial, machine learning. Aprender com o passado, predizer o futuro, interpretar comportamentos. Você ter gastos mais efetivos. Tudo passa por aquilo que a gente falou lá atrás. Exatamente. Você tornar o processo menos custoso e mais efetivo. Você ter profissionais chave, especializados, mas que usam a tecnologia como um aliado. Eu comentei contigo. Eu sou advogado, sou do tempo que eu lembro que eu fazia tabela no Word, porque eu nunca fiz um curso me arrependo completamente. Até que um dia que a minha esposa olhou essa porra e falou assim, que merda você está fazendo? Ela usou Excel, porra. Eu falei, mas eu não sei usar. Ela, não, você tá de brincadeira. Aí, na boa, depois desse dia, eu falei, não, vou aprender sozinho então. E aí eu sei agora fazer alguma coisinha ou outra. Mas eu sei, cara, mas essa galera. Exato. O advogado é assim. Pode falar os advogados tecnológicos aí que não é, mas era. A grande maioria dos meus amigos, ninguém sabia usar esse troço. E a gente tem que evoluir. Então não é mais exatamente no Word ou Excel. Não, cara, do Excel a uma análise dinâmica de dado. Porque a sua tomada de decisão tem que ser feita. Vou te dar um exemplo. A gente usava muito uma análise de, por exemplo, parceiros comerciais. A gente fazia uma due diligence, né? Uma diligência ali, uma auditoria, para saber se a empresa estava habilitada ou não para fazer negócio com o governo para gente, ou com a gente. E era na mão aquilo, né? E informações públicas, se imprimia um relatório, você analisava o relatório, concluía se poderia seguir ou não. Hoje em dia, a gente usa um sistema em que ele tem indicadores
em relação ao número de funcionários que essa empresa tem, ao faturamento, ao histórico dentro da companhia, eventuais casos históricos conosco, risco do país e qualquer outra métrica. Ou seja, você tem diversos indicadores ali que somados te dão um score. E esse score te permite avaliar com uma precisão hoje em dia bem próxima daquilo que seria uma análise mecânica em milissegundos, o que você faria antes com uma análise manual. Exato. Então, a gente conseguir juntar essas informações que são esparsas, obviamente se tiver um dash, um sonho. 1000 vezes melhor. Mas, se não, na mão, mas tentar chegar num racional que você consiga, dentro de uma matriz, chegar numa conclusão. E o dado, desde que a engenharia da matriz seja coerente e de acordo, coerente e aderente à legislação, aquilo que se espera, seu programa vai ser avaliado positivamente, ou tem uma grande tendência de ser. Cara, o que eu fico feliz em ouvir é a questão que a maioria dos cenários que a gente vê hoje, que cada vez a inteligência artificial, machine learning, toda essa visão estatística preditiva, ela está se tornando algo tangível. Porque a gente tem a mania de olhar para trás e falar, não, beleza, mas para frente é caro. Não é. Se você olhar para frente, você vai gastar menos dinheiro, sabe, predizendo o comportamento, automatizando o processo para garantir que você tenha uma efetividade operacional, uma efetividade em diversas áreas. E para compliance eu vejo que é o mesmo caminho, cara. Eu não posso concordar mais. A tomada de decisão ela tem que ser melhor. Exatamente. E nada vai me levar à conclusão de que, você pode assistir televisão naquela televisão de tubo. Pode ser cool, pode ser hipster. Mas não vai ser melhor, cara. Não vai ser melhor. Não vai ser melhor. Não vai. E é mais ou menos isso. Você pode usar. Se você não tem recurso, faz o que dá, cara. Faz o que dá, mas faz. Mas faz. Exato. Mas não vai me falar que é melhor. É verdade. Dani, foi maravilhoso o nosso papo, cara. Obrigado. E aí, vamos aproveitar um último momento para você indicar um livro também para quem está assistindo a gente aí sobre compliance, dados. Fica à vontade aí. Cara, um livro que eu gosto muito, ele chama Compliance por $1. Olha só. E conta um pouquinho aí. Ele te dá diversos exemplos de como fazer compliance sem investimento grande. Então, como estruturar um treinamento, comunicação, como fazer uma análise de risco dessa que a gente falou várias vezes na unha. Se você não tem recurso, o importante é você fazer. Se a sua empresa está sujeita a uma regulação interna ou externa, ela vai ser cobrada por isso. Sim. Então você tem que fazer. Se você tiver budget, tiver investimento, de poder usar a tecnologia, muito melhor, você vai ser muito mais feliz. É isso. É isso. Dani, obrigado mais uma vez, sempre muito bem-vindo, cara. Obrigado. As portas estão sempre abertas para você. Quiser falar de compliance, quiser falar de dados, quiser falar de LGPD, está sempre aberto para você. Valeu. Tá bom? Obrigado. Valeu, Brunão. Galera, fiquem acompanhando que tá vindo mais coisa aí, tá bom? Valeu, até a próxima. Valeu.